tá vendo proteína colocada agora até em bebida, em todo lado. Tem suplemento proteico, tem bebida enriquecida em proteína, tem americanos revisando o guia alimentar deles para incluir mais proteína na dieta. Precisa mesmo? E para quem faz exercício, para quem faz musculação, para quem tá crescendo, será que precisa suplementar a dieta com proteína ou a gente consegue suprir isso com a dieta regular que a gente tem? De onde vem esse mito do déficit proteico? Qual é a real necessidade de proteína que a gente tem no dia a dia e quanto falta de proteína para brasileiras e para brasileiros? Para amarrar isso tudo dentro de um assunto complexo, cheio de nuances, com muita necessidade de especialidade, hoje a gente tem dois especialistas aqui no Não Ficção. Uma é a Patrícia Jaime, que é nutricionista e é professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenadora científica do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, que é o NUPENS da USP, que é um dos centros mais referência do mundo para nutrição, e é coordenadora da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, e o Ricardo Abramovay, voltando por aqui, que é professor sênior do Instituto de Pesquisas Avançadas e do Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador de um núcleo de pesquisas sobre a monotonia do sistema agroalimentar e um dos organizadores do livro Caminhos para a Transmissão do Sistema Agroalimentar. Entre outras obras, bora ter essa conversa fundamental aqui. E antes da nossa conversa, esse episódio aqui tem o apoio da Insider, que tá dando até 10% off para quem já é cliente e 20% off para novos clientes com o meu cupom ATILA, que soma com os descontos do site. Aproveita para se vestir bem e sem ter trabalho. Sem ter trabalho, porque quem quer fazer uma mala compacta, pronta para todo tipo de viagem, você pode aproveitar esse desconto para comprar essa camiseta aqui, que é a Life Proof. E eu tenho total lugar de fala aqui para dizer que ela é repelente a líquidos como molho, shoyu, suco e o que mais seu filho derramar em você, o que acontece em qualquer dia normal, além do café que eu derramo sozinho para testar aqui. É só dar uma chacoalhada ou passar uma água e no máximo passar um papel no que sobrar, que a sujeira vai embora, além dela ser macia, ter ação anti-odor e desamassar no corpo. E é sério, eu resgatei essa camiseta aqui usada do cesto de roupa suja para você ver como ela ficou depois de derramar suco de uva e shoyu nela e foi tudo embora, de verdade. Patrícia, Ricardo, muito obrigado pelo privilégio que é poder revisitar conversas por aqui, conhecê-la pessoalmente, admiro demais tanto o seu trabalho quanto o trabalho no NUPENS. Já falei com o Carlos Monteiro aqui que se tem uma pesquisa brasileira que tem impacto assim mundial e que eu vou ver ainda ser muito mais reconhecida, é a pesquisa de vocês. Então assim, eu tô nas nuvens aqui Obrigada. com as melhores pessoas possíveis para falar sobre um assunto extremamente mundano, mas que eu acho que assim, eu tô para ver uma área da nutrição que tem... Não, nutrição é rica nisso, mas é uma área que é impressionante como as pessoas têm conceitos errados, concepções erradas do que a gente vai começar. Já quero começar com o elefante na sala, assim, que é... A gente tá vivendo uma loucura de proteína. É proteína aqui, proteína ali, tudo agora tem rótulo de proteína no mercado, tudo tem whey. Fiz um vídeo sobre de onde vem o soro do leite, por que era um lixo jogado como descarte, um problema ambiental que aprenderam a tratar e isolar a proteína e de repente virou um apelo para todo lado. Mas é surreal, assim, como o pessoal chega no vídeo e fala, não, Átila, é fácil falar que alguém precisa de 100 gramas de proteína, mas para você comer 100 gramas de proteína é um absurdo. Como se do dia para noite todo mundo tivesse em déficit proteico e desnutrido, e eu não sei como é que as pessoas viviam no século passado sem 16 ovos e 3 pedaços de picanha todo dia. Então, que loucura é essa, assim? De onde vem essa necessidade de proteína, que tem proteína em tudo agora, e uma coisa que não estava no vocabulário das pessoas, pelo menos no mercado, há uma década, 2 décadas atrás, agora é assim... ponto de venda e chamativo para tudo, assim, tudo tem que vir no pote, tudo tem que jogar o pó e complementar e fazer, para não entrar nas loucuras internacionais de mudança de recomendação nutritiva das pessoas para ingerir mais proteína. Por que assim? De onde vem isso? 52 anos atrás, 1974, Donald McLaren publica um artigo numa revista científica muito prestigiosa, denunciando várias organizações ligadas às Nações Unidas que julgavam, a partir de pesquisas mal feitas, equivocadas, que o grande problema do combate, a grande estratégia para combater a fome em países muito pobres era a administração de proteínas para as pessoas. Então, esse não é uma coisa recente, isso é uma coisa que já vem desde os anos 30, quando se julgava que, eu não sei se eu consigo pronunciar
a palavra kwashiorkor. Como é que Kwashiorkor. é? É um tipo de proteína de desnutrição por deficiência proteica. Então, aquela imagem de crianças mirradinhas, não, então precisa dar proteína para essas pessoas. E as proteínas que eram concebidas para isso eram proteínas elaboradas a partir de técnicas industriais, não era comida de verdade. Certo. Então, e isso aconteceu bem numa época em que os Estados Unidos tinham superávit na produção de leite e precisavam exportar esses produtos que eram fabricados também a partir do leite norte-americano. Então, esse artigo contribuiu muito para mudar a cabeça de profissionais trabalhando nessas organizações, e isso, de fato, aconteceu quando se constatou uma coisa elementar hoje, mas que na época era surpreendente, que onde, na esmagadora maioria dos casos, em que você tenha abastecimento alimentar adequado do ponto de vista calórico, isso vai significar que você tem abastecimento alimentar adequado do ponto de vista também proteico, a menos que seja uma situação muito especial onde um lugar isolado que só tem mandioca, mas isso é muito raro acontecer, e na estimativa desse autor, Donald McLaren, isso acontecia em não mais que 5% dos territórios africanos. Então, a mensagem mais importante é a seguinte: se as pessoas tiverem comendo a quantidade de calorias necessárias para que o seu metabolismo funcione, e se isso for comida de verdade, não há por que você ficar com firula com relação a esse ou aquele nutriente. Muito provavelmente, ao longo do tempo, o abastecimento alimentar dessa pessoa vai ser suficiente para preencher as suas necessidades metabólicas. Mas eu estou entrando num domínio que é o domínio da minha querida amiga Patrícia. Então, Patrícia, me complimente, por favor. Bom, Átila, eu acho que essa ênfase na proteína, ela vem de um olhar sobre a ciência da nutrição, acho que das pessoas no cotidiano, mas também muitas vezes dos próprios profissionais, que é olhar o alimento exclusivamente como carreador de nutrientes, né? A ciência da nutrição, ela nasce da bioquímica, né? Se descobre as proteínas, primeiro o papel do nitrogênio, a formulação dos aminoácidos, as proteínas. Isso cria um paradigma na ciência da nutrição, que é olhar o nutriente, uma relação bilateral, isso eu estou falando da primeira metade do século passado, né? É curioso, Ricardo, porque a maioria dos nutrientes, eles foram descobertos tem menos de 100, 150 anos, né? As vitaminas, os minerais. Então, tinha um esforço da ciência de isolar os nutrientes, reconhecer, identificar os nutrientes e avaliar o efeito do nutriente na saúde das pessoas, né? Isso funcionava muito num período onde a gente tinha um cenário epidemiológico de carência de nutrientes, né? Deficiência. E carência de calorias. De calorias, e num período, por exemplo, histórico, entre guerras, de déficit de alimentos, de insegurança alimentar, em países que não estavam tão acostumados a vivenciar insegurança alimentar. Então, você identifica o efeito do nutriente, identifica um alimento que é um alimento carreador daquele nutriente. Uma mentalidade que para mim vem da vitamina mal transposta aí, né? Tipo, faltou vitamina C, dá alimento com vitamina C. Isso, exatamente. Isso resolveu por um certo período, quando a gente tinha um sistema alimentar que produzia comida de verdade, alimentos. Então, na primeira metade, ou logo no pós-guerra na Europa, você podia ter insegurança alimentar, falta de alimentos de verdade, faltavam calorias. Então, você precisava ofertar alimentos. Que alimento que tem carne, proteína? Carne, leite. Então, induz um sistema alimentar para ofertar aqueles alimentos. Quando a gente tem a Revolução Verde, a incorporação da indústria de alimentos, eu mudo o cenário dos alimentos disponíveis para consumo da população.
E os nutrientes vilões ou bons, eles são outros. Aí eu começo a me preocupar com açúcar, com gordura, e as soluções, que são as soluções tecnológicas da indústria, começam a aparecer no mercado varejista de alimentos. O leite desnatado, o alimento fortificado com as vitaminas, os minerais. O cenário epidemiológico mudou, né? E é curioso que surge uma questão da proteína quando a gente não tem deficiência proteica. Isso é muito evidente nos estudos de saúde pública. Deixa eu fazer a pergunta para pontuar então. Vou retomar o surgimento disso logo mais, mas existe deficiência proteica? Um país como o Brasil, que entrou de novo em ranking de país com fome por alguns anos, saiu de novo agora. Quando a gente passa por uma situação dessa, tem deficiência proteica no país? Não tem deficiência proteica. O que a gente teve foi um aumento da insegurança alimentar. Obrigado. É um outro indicador que está relacionado muito ao acesso à renda, à alimentação como um todo. Não existem estudos muito robustos sobre a associação direta entre a insegurança alimentar nas suas diferentes escalas e deficiência proteica. Claro que a fome, que é insegurança alimentar grave, ela vai levar a um quadro de desnutrição, mas não é por déficit de proteína. É porque a pessoa não tem alimento. Não vou dar whey para resolver o problema dessas pessoas. Exatamente, né? Inclusive, pelo que eu lembro, quando eu escrevi, em 1983, eu publiquei um livrinho pela coleção Primeiros Passos chamado O que é Fome. E uma das coisas que eu aprendi, eu acho que eu aprendi isso com Carlos Monteiro, é que quando você não tem, quando o teu organismo não recebe a quantidade de calorias necessárias para as necessidades metabólicas, o que acontece é que a proteína ela é usada como se você tivesse uma matéria nobre que é usada para fazer fogueira. Então a proteína ela entra na caldeira não para suprir as necessidades de proteção, proteção, às quais ela se destina, mas ela é queimada como caloria, então ela não cumpre essa função. Por isso que o déficit calórico é a primeira coisa que tem que ser resolvida. Quer dizer, população que tem fome, não adianta você administrar proteína, porque essa proteína vai ser queimada como caloria indiferenciada. Agora, eu sou epidemiologista, né? Que gosta de números e olha o padrão de consumo. Nosso grupo no PENS estuda a dieta dos brasileiros e também a gente tem estudado a dieta em outros países. Se alguém pode falar sobre necessidade proteica dos brasileiros, são vocês. Eu vou trazer, eu comparar dois países, né? Os Estados Unidos, que tem uma série histórica importante de estudos sobre padrão de consumo alimentar, e o Brasil, que a gente também tem inquéritos desde a década de 70 que nos permitem caracterizar as tendências de consumo dos brasileiros, né? Em termos de recomendação de proteínas, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a gente precisa, um adulto, ele precisa de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Diárias. Então, você considera que o indivíduo já cresceu, já formou músculo para manutenção e as suas necessidades fisiológicas básicas. E em termos de organização das dietas, da alimentação, isso seria em torno de 10 a 15% do total de calorias consumidas devem vir de proteínas. Muitas vezes, para as pessoas, isso ultrapassa 0,8 gramas, tá? Porque isso é uma recomendação para todas as pessoas. Se eu olho o padrão de consumo da população dos Estados Unidos, os inquéritos nacionais, ou seja, eles são probabilísticos, né? Eles representam aquela população. Não estou falando de uma pessoa, de um caso isolado. Saúde pública, eu falo que tem uma diferença, né? A saúde pública olha a floresta, né? Um conjunto das árvores. Às vezes a clínica, ela olha a árvore individualmente. A gente quer entender essa floresta, ou seja, as populações, né? Então, nos Estados Unidos, os dados mostram que um homem, a média de consumo de proteínas na população adulta masculina nos Estados Unidos chega a quase 100 gramas por dia de proteína. E nas mulheres, isso vai dar por volta de 80 gramas de proteína por dia, tá? Essa pessoa precisaria de 60, 50 e tanto. Isso. E em termos da contribuição calórica na dieta como um todo, eles têm 16% do total de calorias consumidas.
Se eu olho o Brasil, do nosso último inquérito, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, a população brasileira consome 18% das calorias vindo de proteínas, né? E a gente tem um consumo nos homens de 95 gramas, uns 3 gramas a menos do que, né? E a gente vai ter nas mulheres 70 gramas. Ou seja, a gente está consumindo muito mais do que o 0,8 que a OMS recomenda. Eu vou repetir um comentário que eu vi encontrei várias vezes no meu vídeo sobre whey. Mas, Átila, 100 gramas de proteína parece fácil, mas se você for comer isso de ovo ou de frango, é um absurdo. Como assim a pessoa não come 3 peitos de frango, de uma bandeja de ovo e ela come 100 gramas de proteína? De onde vem essa proteína, então? Não, é muito fácil alcançar essa meta de proteína. O difícil é alcançar a meta de frutas, verduras, legumes, né? As pessoas, elas começam a ter uma certa dificuldade de consumir, porque, no fundo, a qualidade da alimentação delas, como a combinação de vários grupos, em especial os alimentos de origem vegetal, ela é baixa, né? Então, ficar tentando consumir só a partir de um produto industrializado, essa não vai ser uma boa solução. O problema não é chegar nos 100 gramas, é chegar nos 100 gramas com leite, mas se você for comer arroz, feijão, outras coisas, tem proteína. Tem proteína também, né? Agora, é curioso a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque se eu olho o percentual, eu tenho 16% nos Estados Unidos versus 18% no Brasil, de contribuição calórica. O que explica isso? Primeiro, que eles consomem mais calorias do que a gente. Então, isso então a participação... Mais precisamente, 4.000, em média, 4.000 calorias. Média? Em média, a média nos Estados Unidos é de 4.000 calorias por dia. Na Etiópia, de 2.200. E aí, então, quantitativamente, é muito próximo que a população, em gramas por dia, que um americano médio consome e um brasileiro médio consome. Agora, em relação às calorias, parece ser menos porque eles comem mais calorias do que a gente consome. Agora, também, por que eles comem mais calorias que a gente consome? Por quê? Porque eles comem muito mais ultraprocessados do que nós comemos. Então, a contribuição dos ultraprocessados na dieta dos brasileiros é de cerca de 20% das calorias totais. E na população americana, é 56% das calorias. Traduz em coisas que eles comem. O que seria ultraprocessado aí? Enquanto a gente come o ovo, ou a gente vai comer o filé de frango, o bife acebolado, o arroz com feijão, eles vão estar comendo um hambúrguer com queijo, cheddar, consumindo uma bebida láctea super adoçada, achando que está consumindo proteína. Então, a dieta dele é uma dieta ultraprocessada que os nossos estudos, e estudos que foram feitos em vários países do mundo, a gente tem mais de 30 meta-análises que avaliam o impacto das dietas ultraprocessadas na saúde humana, mostram que quanto maior a participação de ultraprocessados na dieta, pior é a qualidade da alimentação em termos de nutrientes. Mais gordura, tem mais açúcar, tem menos fibra, e aí pode também parecer que tem menos proteína relativamente, mas é porque a densidade energética é muito maior e o consumo calórico vai ser muito maior. Mas isso não significa que a dieta seja hipoproteica. E esses dados que a Patrícia está fornecendo, alguém poderia dizer, não, mas essas 100 gramas são uma média, significa que os ricos comem proteína e os pobres não comem proteína. Pois bem, o déficit proteico, a proporção da população correspondente aos 20% mais pobres da população brasileira, se você isolar esses 20% mais pobres da população brasileira, o déficit proteico, a quantidade de pessoas que têm déficit proteico entre esses 20%, não chega a 3%. Ou seja, mesmo as populações pobres, que vivem certamente em situação de insegurança alimentar, essas populações não têm déficit proteico. O que elas têm é um déficit de diversificação alimentar, que é completamente diferente. E muitas vezes até um déficit quantitativo. Mas como o Brasil, a fome no Brasil foi reduzida nos últimos anos, só durante o fundamentalismo sectário que dizia que quem tem fome é porque é preguiçoso, etc., etc. E que aumente a fila do osso. Exatamente. Assim que as políticas públicas racionais e partindo do princípio
democrático, de que um país democrático você pode ter desemprego, você tem problemas. Agora, não pode ter fome. Em democracia, fome é inadmissível. Fome é uma coisa que só acontece com governos obscurantistas ou totalitários. Em democracia, não é admissível ter fome. E foi o que aconteceu entre nós. Tão logo a democracia foi restaurada, em um ano e pouco, a gente saiu do mapa da fome. E aí os dados mostram o quê? Que mesmo entre os 20% mais pobres da população, é mínima a proporção daqueles que têm déficit proteico. Então isso é uma coisa super importante. E o trabalho que a Patrícia e a Maria Laura Lousada lideraram nesse nosso livro, Arilson Favaretto, que nós organizamos, Arilson Favaretto e eu, o que elas mostram, com dados é super interessante, porque são dados pouco conhecidos e muito robustos, é a falta de diversificação alimentar no Brasil. Que não chega, que nós temos uma alimentação muito mais diversificada do que a dos norte-americanos. Não tenho a menor dúvida. Inclusive porque onde eles têm fast food, a gente tende a ter o restaurante por quilo. Né, que é um negócio em que as pessoas, mal ou bem, acabam diversificando. Mas, mesmo assim, o consumo de ultraprocessados, o artigo delas mostra, está aumentando, o consumo de bebidas açucaradas está aumentando. Enfim, é uma coisa a qual se precisa prestar atenção. A gente trabalhou com a composição de indicadores de avaliação de dieta, porque hoje muito se debate sobre alimentação saudável e sustentabilidade, né? Como é que a gente combina e produz recomendações alimentares que levem em conta a saúde humana, mas também a saúde planetária. E aí, trabalhando com os conceitos e os dados disponíveis, que indicadores conseguiriam medir essas duas dimensões, né? Então, uma, obviamente, é ultraprocessados. A gente já sabe, o ultraprocessado, ele é um marcador da qualidade da alimentação. Agora, a participação de carnes, que está tão impulsionada agora nos Estados Unidos, também ela, em função da pegada ambiental das carnes, e por outro lado, essa fixação na proteína, ela passa a ser um indicador, ora visto como um benefício, porque favorece o consumo proteico, ora visto como um malefício, porque tem uma pegada ambiental grande das carnes, né? E uma outra dimensão é olhar o número de espécies que a gente está consumindo, né? A biodiversidade no nosso prato, que não é só no campo, mas a biodiversidade no prato. Então, e a gente analisou a dieta dos brasileiros usando esses 3 indicadores. E qual que foi a nossa conclusão, né? Que a dieta dos brasileiros cada vez mais, ela tem mais ultraprocessados, ela tem mais carnes, e ela tem menos diversidade de espécies, tanto de origem animal como de origem vegetal. E o curioso é que quando a gente analisa por estratos de renda, onde aumenta o consumo de carne entre os mais pobres, sim. que isso está relacionado ao contexto, que é a melhora econômica do país, é a inserção. É o lance do refrigerante ser uma conquista, né? Isso, então você começa a ter acesso à alimentação. Por isso, hoje, é tão importante a gente falar de ambiente alimentar, porque falar de desnutrição é falar de inclusão, né? As políticas de inclusão, elas deram conta da desnutrição, da insegurança alimentar. Agora, quando a gente fala de garantia de alimentação saudável e de prevenção de doenças crônicas, eu não estou falando mais de políticas de inclusão, eu estou falando de políticas que qualificam o sistema alimentar. São muito mais desafiadoras, porque aí eu preciso enfrentar os interesses corporativos, né, os interesses econômicos, aquela indústria que produz a bebida o achocolatado hiperproteico. Isso é muito mais complexo, né? E sobre essa falta de diversidade, tem um dado vindo do relatório do Kew Royal Botanic Gardens da Grã-Bretanha, e isso é reproduzido tem vários estudos com números parecidos. A humanidade conhece 7.000 produtos cultiváveis, 7.000 produtos comestíveis, dos quais 400 são cultiváveis, mas 75% das calorias que a gente ingere, vegetais, vem de 6 produtos: arroz, trigo, soja, milho, batata e cana-de-açúcar. Quer dizer, 6 produtos numa diversidade de 7.000. Então, esse estreitamento
foi o jeito que a ciência da época, junto com a indústria, achou para aumentar a oferta alimentar, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Verde, mas isso vem trazendo problemas ambientais seríssimos e problemas para a saúde humana seríssimos, porque essa é a base de um consumo monótono, cada vez mais hiperindustrializado, ou seja, com ultraprocessados, e onde você estabelece o vínculo entre os problemas ambientais trazidos pelo sistema agroalimentar e os problemas que esse sistema tem trazido para a saúde humana, que é um negócio fundamental para a humanidade, mas fundamental, sobretudo, para um país como o Brasil, onde a produção agropecuária e alimentar é tão importante. É como se a gente usasse numa linguagem da ciência, Átila, assim, a humanidade resolveu fazer um experimento natural com as dietas ultraprocessadas. E os desfechos foram catastróficos. Então, a gente precisa mudar esse padrão de consumo alimentar. A forma de organização do sistema alimentar está adoecendo as pessoas, né? E também não adianta você dizer assim, não, quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, diz assim, tá, então cada um de nós tem que fazer um esforço. Claro, cada um de nós tem que fazer um esforço, mas a verdade é que o que as pessoas consomem depende de forma fundamental daquilo que lhes é oferecido. Sim. Quer dizer, não é uma opção individual. Aumentar o consumo de ultraprocessados não é uma opção de cada cidadão, é um padrão socialmente estabelecido que rende muito, dá muito dinheiro para um grupo reduzidíssimo de corporações. Eu ainda vou ficar um tiquinho na proteína para depois a gente desdobrar nessas consequências da solução. Porque foi uma ficha que caiu para mim agora. Eu estava pronto para o argumento bioquímico de que, bom, fisiologicamente, né, a gente consegue fazer carboidrato a partir de proteína, então dá para converter proteína em energia, em açúcares no corpo, mas eu não consigo fazer o inverso, pelo menos não para todos os componentes da proteína. Então, se eu comer mais proteína e menos carboidrato, eu consigo suprir o carboidrato, teoricamente, para o meu corpo com essa proteína excedente. Mas eu não consigo fazer o contrário, comer só carboidrato e com isso suprir a proteína. Então, eu estava pronto para esse argumento de que na dieta as coisas vão nessa mão única. Eu não tinha me ligado da noção de que se falta carboidrato, você consome proteína para repor a energia, que é muito mais necessária no primeiro momento do que um excedente muscular, por exemplo. Então, desnutrição geral vai pesar mais para a proteína e vai parecer que está faltando proteína quando o que faltou era o carboidrato. Sim. Que por conta da falta dele você degradou a proteína. Então, não tinha caído a minha ficha de que sim, repor carboidrato preserva a proteína no corpo, porque você não está usando ela para produzir energia. Então, obrigado por essa. E o que ressoa com uma noção, por exemplo, de que, para pegar meu caso em casa, com um filho pequeno, uma criança que ainda amamenta, aos 4, e quando você vai ver a composição do leite humano principalmente, é carboidrato puro quase. É muito carboidrato, um tantinho um tanto de gordura, bastante ainda, e um tantinho de proteína ali no final, metade da proteína do leite da vaca. Quer dizer, assim, teoricamente, o que o ser humano precisa num momento constitutivo, que ele tá ali espichando, crescendo, fazendo cérebro, fazendo músculo, é carboidrato pra caramba. Então, assim, é fisiológico. Assim, eu vejo ali a fisiologia de que a necessidade proteica não é bem necessariamente aquela que nos oferecem. Ok. Mas e, por exemplo, alguém que tá fazendo musculação? A pessoa, você falou que alguém precisa de 0,8 gramas para uma pessoa normal, mas o brasileiro não é normal. Os brasileiros estão fazendo academia, estão fazendo musculação, estão tentando entrar no shape, estão usando chip, estão tentando entrar no corpo do verão, estão fazendo métodos e métodos de musculação. E para a pessoa que está na musculação e ela está hipertrofia, ela tem que crescer, ele quer ficar igual o Mr. Olímpia, ele não pode ficar mirradinho. Então assim, ok, a gente aqui, né, ninguém aqui tem o quadríceps marcado, tem o trapézio, o shape do negócio. Ok, a gente criticar o consumo de proteína e falar que não precisava focar em tanto, mas e pro brasileiro que tá tentando entrar no shape? Ele não devia estar suplementando com o whey a dieta? Eu já vou emendar na outra pergunta que é, se tivesse déficit proteico, ou se tiver um déficit proteico, por que não usar suplemento de proteína em tudo desse jeito? Por que é melhor comer ervilha? Não, primeiro dizer que o percentual da população que tem esse padrão de atividade física
é muito pequeno. Os dados epidemiológicos não mostram isso em termos de práticas de atividade física, os inquéritos, mas é tipo né? comprar uma Ferrari para correr em São Paulo, né? É. Você não consegue passar de 300, mas você queria. Mas, se eu pego o peso médio das mulheres no Brasil, 62 quilos, no inquérito da PNS. Elas estão consumindo, e o consumo médio é de 70 gramas de proteína. Já ultrapassou 1 grama de proteína por quilo de peso, né? Então, mesmo as recomendações, que são recomendações para quem está buscando uma hipertrofia muscular, isso não é mais do que 1,2, 1,4 gramas de proteína, considerando o peso daquela pessoa, né? É possível alcançar, mesmo nesses casos, só que as pessoas têm urgência, né? As pessoas acham que elas vão se matricular na academia, hoje começo a consumir um suplemento, já vou virar o sarado e ganhar massa muscular muito rapidamente, né? Sem contar que isso tem um custo, né? Tem um custo de organização, tem um custo financeiro. Absurdo. É um absurdo. E isso foge à sociabilidade da alimentação, né? Então, a gente fala muito que a alimentação saudável ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser social. E aí, quando eu começo a ter essas metas, eu estabeleço um padrão de alimentação que eu não compartilho com as pessoas, né? Ou então, fica muito isolado, eu tiro o sentido social da alimentação. Eu senti isso em muitos comentários, assim, que é o lance do tipo, mas aí eu não vou conseguir resolver o meu problema, que é comer 3 gramas de proteína por quilo, e o shake eu faço, jogo uma água e a resolvi. Agora, não tem evidência científica nenhuma de que se consumir esse excesso de proteína, automaticamente isso vai virar músculo, né? Porque, em geral, eu vou ter um desequilíbrio dos outros macronutrientes na dieta. Além do risco que a pessoa vai ter. Ela está tão focada em ganhar músculo e ela começa a usar um conjunto de suplementos e não olha o equilíbrio da alimentação como um todo, né? Isso ela coloca ela em risco para outros problemas de saúde, né? E não se mantém, não são hábitos alimentares que se mantêm no tempo. Então, pode ser uma busca momentânea de um sucesso em termos de massa muscular. Mas, mais uma vez, numa perspectiva da saúde pública, isso não é o brasileiro, a brasileira típica, né? Eles podem até momentaneamente serem induzidos a essa prática quando entra num ambiente, por exemplo, das academias, né? E não tem uma orientação profissional adequada. Agora, mesmo quem faz atividade física, se tiver um ajuste das necessidades calóricas, porque eu preciso adequar, aumentei meu gasto energético na atividade física, eu aumento o aporte calórico na dieta. Vou precisar consumir um pouco mais de calorias. Ao aumentar as calorias, eu consigo aumentar. Só que as pessoas querem emagrecer e querem ganhar massa muscular. Aí reduz calorias e querem muita proteína. Então, você quer as duas coisas ao mesmo tempo. Perder peso, mas ganhar músculo. Falta também paciência, né? Porque hábito de vida e mudança, conquistas em termos de shape, de saúde, não é de um dia para o outro, né? Isso é um estilo que tem que ser levado. Mas e aí, pegar um produto como o whey? O whey é ultraprocessado? Depende, né? O que é um produto ultraprocessado? Então, um produto ultraprocessado é uma formulação industrial onde a gente não consegue mais identificar a matriz alimentar. Então, eu pego, por exemplo, um biscoito, eu não tenho a farinha, eu tenho um isolado de alguns, em geral, esses pouquíssimos alimentos que o Ricardo mencionou, que são produzidos, né, milho, trigo, soja, eu isolo alguns componentes desses alimentos que são muito baratos para a indústria alimentícia e adiciono um conjunto de substâncias químicas que vão simular o alimento, né, então a cor laranja, o aroma do morango, né, quando eu pego whey, eu estou falando de um isolado de proteínas, né, de aminoácidos, que vem do leite, né? Então é importante dizer, se toma leite, come queijo, toma iogurte, você vai ter acesso a uma proteína de alto valor biológico. Por que se trabalha com o leite? Porque quando a gente está falando de foco em aminoácidos e formação, por exemplo, muscular, eu preciso ter aminoácidos de alta qualidade para a formação. O arroz com feijão, a combinação é perfeita porque a gente combina aminoácidos, né? E o leite é uma proteína de alto valor biológico porque ela tem um bom perfil de aminoácidos. Já foi produzida para isso pela glândula mamária, né? Isso, pela natureza, né? E se é espécie específica, além dos aminoácidos, ainda vem na quantidade certa, como você bem disse em relação ao leite materno, né? Agora,
quando a indústria pega esse formulado de aminoácidos, né, e ela transforma num produto para consumo, uma boa parte dos produtos do whey, eles podem ter aditivos, eles podem ter, que vão alterar, vão dar sabor, vão dar cor, tem açúcar, muitas dessas bebidas, as caras, elas têm açúcar. Ah, mas tem o dobro de proteína que uma bebida comum. Mas tem outras coisas também, né? E aí, quando a gente olha o efeito, por exemplo, com a obesidade, isso já é muito claro. Então, os mecanismos pelos quais o ultraprocessado aumenta o risco de obesidade, por exemplo, eles não passam só pelo perfil de nutrientes, de ter muito açúcar, de ter muita gordura. Também tem outras características desses produtos que levam, que hoje são estudadas, como, por exemplo, eu tenho os xenobióticos, que são os corantes, os aromatizantes, os produtos que saem da própria embalagem, que fica muito tempo na prateleira em contato com o produto e que tem uma passa. Isso altera a microbiota intestinal, e hoje a relação entre microbiota, cérebro, saciedade está sendo explorada na ciência, né? Então, não estou falando só de nutrientes, é para além dos nutrientes, o risco dos ultraprocessados. Uma neura minha, para além da questão calórica e do corpo perder ali o controle metabólico dele, é o lance de alguns adoçantes que tem xilitol, que são laxantes. Porque você não processa, você não extrai a caloria, mas aquilo sobra concentrado no intestino, mecanicamente já vai roubar água, e além da agressão que faz na microbiota. E de repente eu falei, caramba, um monte de chiclete que pra mim, putz, super legal, gostoso, docinho e não tem açúcar, tá me desbalanceando completamente, porque tem mudou a forma como eu via, inclusive coisas adoçadas, deixam de ser inofensivas, se não tá cumprindo o propósito no meu corpo, não preciso muito colocar isso ali. É isso aí. Aí, então, ok, não temos déficit proteico, não precisamos de proteína dessa forma, e dá para constituir essa proteína com o enriquecimento de calorias da dieta, com um bom planejamento alimentar e por aí vai. Mas o fato dado é que a gente está vendo proteína aparecer em todo canto. Né? Tudo está enriquecido com proteína, tá todo mundo falando que precisa, que tem que tomar whey, e vocês me deram um gancho muito legal, que é a noção de que esse primeiro movimento de precisão de mais proteína vem justo de uma época em que você tinha uma indústria com um excedente de leite sendo produzido. Eu vou resgatar algumas conversas que a gente já teve aqui no Não Ficção, que uma delas ainda não foi a hora, eu tô devendo isso demais para vocês, mas eu tive uma conversa com a Débora sobre a história do leite condensado, e ela tratando de como o leite condensado vem de um excedente da indústria, que tá sobrando leite em pó, não tem mais a demanda da guerra, onde eu enfio, e aí você começa a arrumar aplicações para o leite condensado. E o whey, para mim, foi nítido isso, assim, que você tinha um soro sobrando da produção de queijo, iogurte, concentra isso em algumas fábricas que agora processam um mundaréu de leite, não dá para descarregar isso no rio, putz, como é que a gente faz? Se eu extraio a água, sobra esse pó, dá para atacar isso nas pessoas. Vou juntar a ponta com o que a gente está vendo agora. Estados Unidos entra nessa loucura de colocar um secretário de saúde, que é o ministro de saúde deles, negacionista explícito, que não acredita que existem bactérias, escreveu em livro já que acredita no miasma, que é maus ares, vulgo vida de pobre, que faz o pobre morrer doente, que não tem como interpretar o papel dele se você não pensar que é todo mundo lá falando nunca mais vai ter um problema como foi na pandemia, de usar máscara, fazer as pessoas ficarem em casa, essas coisas. Então a gente tem que colocar alguém ali que garantidamente não vai tentar fazer isso, que foi aqui no Brasil, Pazuello e outros ministros terríveis que a gente teve durante a pandemia, mas agora eles estão vivendo isso por anos e não por meses, que foi o que a gente viu aqui, reformulando a dieta americana média, mudando completamente as recomendações e falando, vamos ter que comer mais proteína, mais leite. Antes de entrar no que muda, é coincidência a gente ter de novo indústria de leite, de grandes produtores de proteína animal, com proximidade com o governo, quem está fazendo diplomacia brasileira nos Estados Unidos agora, intermediando pelo Brasil, nosso interesse são os irmãos da JBS. Então assim, quando você tem alguém que é dono da cadeia de frigorífica de processamento de carnes,
tendo uma colocação, é enviado especial para a Venezuela para intermediar pelos Estados Unidos os interesses dele. É surpresa a mudança de dieta deles atender essa indústria de novo? De certa forma, não. Tem um lado positivo de tudo que eu li no Guia Alimentar Americano, que é uma recomendação explícita para redução drástica no consumo de ultraprocessados. Ah, isso foi? Sim, sim. Agora, essa recomendação ela é poluída por duas coisas fundamentais no Guia Alimentar Americano. A primeira é a tal da inversão da pirâmide e a colocação das proteínas animais no topo, quando elas não deveriam, do ponto de vista da saúde humana, o consumo de proteínas animais não deveria estar no topo. E é uma coisa muito importante, é que a discussão séria não é entre devo consumir proteína animal ou não devo consumir proteína animal. Quem não quer... Vou ter que perguntar aqui, vocês consomem proteína Sim. animal? Consumir. Eu Sim, consumo. Sim. Então não são vegetarianos falando que não deveríamos comer proteína animal. E não que visse problema nisso também. Agora, nós vivemos hoje numa economia do excesso. Essa economia do excesso se exprime no fato de que nós compramos a humanidade compra cada vez mais roupa e usa cada vez menos a roupa que usa, no fato de que nós fabricamos instrumentos de mobilidade que nos deixam parados no trânsito, e do ponto de vista da alimentação, o sistema agroalimentar global está todo moldado para produzir cada vez mais. Já chegou em todo mundo tinha para chegar, então tem que aumentar o tamanho da porção. Tem que produzir cada vez mais. Tem duas características. Uma que se manifesta no contraste entre as 4.000 calorias ingeridas em média pelos americanos e as 2.200 pela população da Etiópia. Mas, sobretudo, como disse a Patrícia, o mais importante nessa economia do excesso é que a qualidade da alimentação acaba sendo indutora de consumo excessivo, o que se manifesta na pandemia global de obesidade. Global em termos, porque nos Estados Unidos, mas isso também na Grã-Bretanha, e era também assim no México. Nos Estados Unidos, 40% da população é doente de obesidade. Obesidade não é tão pouco acima do peso. Eu que tenho 1,73 m de altura e tenho 69, 70 quilos, para eu entrar na estatística de obesidade, eu precisaria ter 25 quilos a mais do que eu tenho hoje. Se eu tivesse 10 quilos a mais, eu teria sobrepeso. 40% da população americana é obesa. O custo disso para a saúde pública é um custo proibitivo. Se a gente pegar todos os custos do sistema agroalimentar na saúde, mas também a incidência da produção agroalimentar sobre o sistema climático pela produção de carne, pela poluição, pelo uso de antibiótico nas produções concentracionárias de aves e suínos, se a gente pusesse preço nisso, ou seja, se nós consumidores, por meio da indústria, se a indústria tivesse que pagar para ocupar o espaço carbono com as emissões de gases de efeito estufa, se ela tivesse que pagar pelos impactos dos antibióticos sobre a saúde humana, etc. A falta de água pelo desmatamento. Falta de água pelo desmatamento e assim por diante, os custos seriam tão altos que seriam superiores a tudo o que a humanidade paga para se alimentar. O cálculo o sistema alimentar global produz cerca de 10 trilhões de dólares anualmente, e os custos ocultos do sistema agroalimentar, calculados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, sobem a 12 trilhões de dólares. Ou seja, é um sistema que se apoia no fato de que há um conjunto de recursos e de impactos do seu funcionamento
que não são pagos, e é isso que permite que esse sistema funcione. Estão queimando fio para pegar cobre. É exatamente isso. Então, é um sistema que está indo reto com a cabeça contra o muro. A gente não sabe quando vai bater a cabeça no muro, mas não tem como não bater a cabeça no muro se não mudar. Então, esses custos que não vão ser pagos, não é que então vamos pagar esse custo e continuar comendo e produzindo do mesmo jeito. Não é assim. Você vai ter que fazer essa transformação. Felizmente, existem tecnologias, existem movimentos sociais, organizações de consumidores e de produtores que estão se dando conta e que estão trabalhando para transformar. Mas, ao mesmo tempo, os interesses e sobretudo, as rotinas e as culturas incorporadas na alimentação, as rotinas produtivas, as culturas e os interesses subjacentes a isso são extremamente poderosos. E é aí que se coloca essa inversão da pirâmide do Guia Alimentar Americano, onde se colocaram as carnes como, digamos assim, a primeira coisa que você tem que fazer é consumir muita proteína. O 0,8 por quilo que a Patrícia mencionou, no novo Guia Alimentar Americano se transformou em 1,4, 1,6. Sendo que eles já são o país, claro, tem umas pequenas ilhas que consomem muita carne, muita proteína, mas entre os países grandes, os Estados Unidos são o país em que mais se consome carne, mais se consome proteínas animais. E a recomendação é que tem que aumentar. Essa recomendação não estava originalmente nas primeiras versões do Guia Alimentar Americano. De poucos meses para cá, ou seja, poucos meses antes da publicação do guia, o comitê científico responsável pela elaboração do guia foi destituído e foram colocados especialistas que são ligados à indústria de proteínas, elaborando. Eu tenho uma certa... Átila, eu fico um pouco constrangido de dizer isso, porque parece uma visão conspiratória do mundo, mas é uma conspiração. Porque o que está acontecendo com a ciência nos Estados Unidos, com o sistema científico de saúde, a demissão de profissionais de saúde com pesquisas de ponta extremamente importantes, esse negócio gravíssimo, não só para a população americana, mas para o mundo todo, porque eles estavam, junto com os chineses cada vez mais, mas eles estavam na vanguarda das pesquisas de saúde e fizeram uma demissão em massa e essa mudança no comitê científico que assistiu à elaboração do Guia Alimentar norte-americano faz parte disso, tá certo? Então, há uma denúncia séria de que as bases científicas do Guia Alimentar Americano ficaram seriamente comprometidas em função dessa destituição e da constituição de especialistas que são vinculados à indústria, né? Esse é um problema seríssimo hoje. O Marcelo Soares fala que a gente está o jornalista fala que a gente está na época do pós-vergonha. Então, nem o pós-verdade, é o pós-vergonha. Então, antigamente, olha, pode ter uma associação complicada dessa pessoa do comitê com a indústria que patrocina. Agora não, olha, trouxemos o fulano fabricante de cachorro-quente e, segundo ele agora, o americano precisa consumir 3 vezes mais cachorro-quente todo dia. É direto dessa forma. Agora, ao mesmo tempo, as revistas científicas estão reagindo. O agrotóxico mais usado no mundo, que era fabricado pela Monsanto, o glifosato, que em 2000 foi considerado inócuo a partir de um artigo científico, o artigo científico foi expulso, não sei qual terminologia. Retratado. Retratado, né? É como se fosse uma retratação jurídica, digamos assim, mas o comitê científico da revista tirou esse artigo não vale mais como artigo científico. Por quê? Não porque as evidências mostraram isso aqui, mas porque os caras que fizeram o artigo estavam comprometidos com a Monsanto e não declararam. Então, isso não pode. Então tem uma reação da comunidade científica que é muito positiva.
Deixa eu aproveitar e contrastar, porque se tem uma situação que dá para nadar de braçada fazendo contraste, em relação à alimentação. Não só por afinidade aqui no Brasil, mas em relação à guia alimentar, recomendações. Eles inverteram a pirâmide lá, a gente nem tem uma pirâmide alimentar aqui. Eu queria fazer um contraste, por favor, entre o que se recomenda lá, o que a gente recomenda lá, aqui, que peso que tem em mudar a recomendação nos Estados Unidos do quanto se come, do que se come, que peso tem um guia alimentar aqui no Brasil, que políticas que isso dita, para a gente entender um pouco onde vai se desdobrar essas coisas logo mais. Bom, essa é uma ótima reflexão. Assim, primeiro, dizer que guias alimentares, eles são recomendados pelas Nações Unidas, que os países adotem, porque eles sistematizam o que seria o que o país entende sobre o que é alimentação saudável. É como se fosse uma diretriz oficial, um conceito oficial. E como ele recomenda que as pessoas que vivem naquele país, elas devem se alimentar. E como as políticas relacionadas à alimentação, que não é só educação e saúde, mas as políticas de abastecimento, as políticas educacionais, elas vão tratar do tema, né? Se vocês cariocas querem chamar isso com ketchup em cima de pizza, não me cabe julgar, mas vocês entendam onde isso entra na recomendação. Isso, se o feijão vai em cima ou vai embaixo do arroz também, mas eu tô falando de uma alimentação num contexto de cultura. Então, acho que isso é a primeira coisa a dizer, acho assim, que cada país tem que ter seu guia. Não faz sentido para nós, brasileiros, adotarmos o guia alimentar dos Estados Unidos, usando ou não pirâmide, porque ele foi feito para a população americana, considerando a transição alimentar, a epidemiológica, as necessidades de alimentação, a conformação do sistema alimentar daquele país que é diferente do nosso país, né? Então, essa é a primeira consideração. Estados Unidos foi um dos primeiros países a desenvolver guias alimentares, eles têm guias há mais de 50 anos, e meio que ditaram a fórmula, assim, como fazer guias alimentares. A pirâmide foi reproduzida no mundo como um todo, né? E eles revisam a cada 5 anos, eles revisam os seus guias alimentares, em geral constituindo um comitê científico, né, das universidades, e colocam esse debate numa consulta pública. Não vou dizer que isso foi livre de conflito de interesses, a gente tem uma grande referência, que é uma autora, Marion Nestle, que é uma norte-americana, escreveu um livro muito interessante, chama Uma Verdade Indigesta, traduzido aqui no Brasil, e que mostra, inclusive, a influência da indústria de alimentos e de alguns setores na definição de diretrizes alimentares americanas. Então, por exemplo, a indústria láctea sempre teve um papel muito forte de lobby, tanto que a gente se questiona 3 a 4 porções de lácteos por dia para alcançar aquela recomendação de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Ah, entendi. Tipo, é uma recomendação que convenientemente aumentem muito a dose de leite. Isso, e quando a gente olha o cenário, a prevalência né, na saúde pública, os estudos ecológicos, eles também trazem dados importantes, né, que são esses que a gente olha. Se eu olho um país que consome 500 miligramas a média de cálcio por dia e outro que consome 1.000, a prevalência de fratura osteoporótica não é diferente entre esses países. Japão entendeu? Com Estados Unidos. Então, por que eu preciso consumir tanto cálcio assim, né? E por que o cálcio vem do leite, da indústria láctea? Eu começo a ver que, historicamente, há um movimento da indústria de alimentos ou dos setores do sistema agroalimentar que tentam influenciar as diretrizes alimentares. Mas você tinha uma proteção, uma certa proteção da comunidade científica. O que ficou escancarado no processo agora foi essa falta de transparência, assim, né? Na realidade, assim, ficou muito explícito o pós-vergonha. Tá liberado, pós-vergonha, né? Tá liberado, vou destituir, mesmo esse grupo de pesquisadores que pode até ser influenciado, nem esses eu quero considerar. E o que chama muito a atenção na inversão da pirâmide, e depois eu posso explicar o que significa o ícone pirâmide, né? Do ponto de vista de recomendações alimentares. Essa centralidade de um grupo que vai oferecer maior aporte calórico nas carnes, né, nos alimentos de origem animal, nas carnes. E uma recomendação que também dos produtos lácteos seja no formato integral. E, ao mesmo tempo, você tem uma recomendação de que limitem 10% a gordura saturada. Eu desafio qualquer nutricionista a calcular uma dieta, que é uma dieta que
não ultrapasse 10% de gordura saturada, colocando em todas as refeições, como o guia está estabelecendo, uma porção de carnes e produtos lácteos integrais 3 vezes por dia e não passar 10% de gordura saturada. É impossível chegar nessa conta. Então, tem uma contradição interna Que não é nem coerente. não é nem coerente, nem pelo paradigma do nutricionismo, da focalização em termos de nutrientes, né? Ok, vou jogar pelas regras de vocês, vou seguir uma tabela nutricional que ignora todo o resto e vou compor, mas eu não tenho como compor a tabela com o que vocês pedem. Não tem como compor a tabela dessa forma. Então, isso ficou muito evidente que teve muito interesse nesse sentido e que isso, a representação iconográfica, ela não bate com a recomendação quantitativa Também, né? do texto. Então você bota a carne lá em cima, mas mesmo assim a porção que eles falam não é aquele tanto, né? Isso. E ao mesmo tempo diz, não, mas lá no topo da pirâmide agora você tem a carne, mas você tem frutas, verduras e legumes, as hortaliças que estão ali do lado. Mas aí, o que são esses grupos que estão em maior quantidade? São os grupos alimentares que têm que oferecer maior aporte calórico, porque a representação iconográfica da pirâmide, ela divide os alimentos em grupos, né? Então, em geral, numa abordagem do que seria o nutriente mais típico daquele grupo, né? Desconsiderando o nível de processamento de alimentos. Então, a versão anterior, a base, era basicamente alimentos fontes de carboidrato, que teriam um aporte maior de calorias. Aí, tanto valia o miojo, quando poderia ter um arroz integral. Aí seria a mesma coisa, né? Agora, inverteu. Então, o maior aporte calórico tem que vir de alimentos fontes de proteína, preferencialmente carnes em todas as refeições e produtos lácteos integrais, e frutas, verduras e legumes. Só que na hora que você olha a recomendação de frutas, verduras e legumes, no texto, eles dizem que é 3 porções de hortaliças e 2 porções de frutas ao dia. São alimentos de baixa densidade energética. Isso não vai passar nunca de 7% do total de calorias da dieta. É outra conta impossível de fazer, que eu desafio qualquer nutricionista a fazer. Então, assim, tem uma incoerência dentro dos paradigmas do planejamento dietético, dos instrumentos da ciência da nutrição, no que está expresso nesse guia alimentar. E acho que a comunidade científica está denunciando. Se eu olho para os padrões alimentares do mundo como um todo, se eu olho antropologia da alimentação, ecologia da alimentação, todas as dietas nos diferentes países, eles têm o que a gente chama de staple food, que é o alimento básico. Em geral, são alimentos de uma fronte de carboidratos. Então, Arroz, eu posso feijão e ter a mandioca. batata nos Andes, eu vou ter o arroz e o feijão aqui no Brasil. Então, isso vai variar da cultura alimentar, mas o staple food é o alimento que ele vai dar maior aporte de energia, né? E que cada cultura ela vai ter. Em geral, é um alimento de uma densidade energética maior do que frutas, verduras e legumes. Frutas, verduras e legumes, eles são super importantes para a alimentação, mas eles nunca serão a base da alimentação, porque eles têm baixa densidade energética. Aprendi com um amiguinho do meu filho também a consequência disso, que é a criança exemplo da turma, que come, as crianças estão comendo brigadeiro, ou não sei o que na festinha, aquele lá tá com cenoura, tá com tomate, tá com salada, um grãozinho de milho, e eu falei para os pais, caramba, né? E ele come bastante, o nutricionista falou que como ele come muito vegetais, eles estão deixando a criança comer o que ela tem afinidade ali. Não tem muita caloria, então ele tem que comer muito mais. Então ele tá o dia inteiro comendo por causa disso. Eu falei, E por que a nossa alimentação é tão saudável no Brasil? E no nosso guia alimentar a gente deu tanta ênfase na dieta brasileira, à base do arroz e feijão. E aí complementando com hortaliças, né, o nosso prato básico. E já tinha muito claro, né? Limitar o consumo de carne. A gente está falando disso antes do debate mais moderno do Eat Lancet, por exemplo, da dieta planetária. E dar preferência por alimentos de origem vegetal. Porque se a gente come arroz, feijão, mandioca, farinha, milho, batata, a gente garante energia e automaticamente se completa com um pouquinho de carne ou ovo, para quem come carne ou ovo, a quantidade de leite, que nunca vai ser 3 porções por dia, esse não é o padrão dos brasileiros, a gente alcança a necessidade energética e tem uma ótima adequação em termos de nutrientes, de perfil de nutrientes. Essa coisa de consumir carne 3 vezes por dia, eu estou me lembrando que um ano antes do lançamento do programa do governo Biden,
que ganhou as eleições em 2018, né? A primeira versão do programa foi elaborada pela Alexandra Ocasio-Cortez, junto com a Kamala Harris, e elas lançaram isso. E na entrevista coletiva, a Alexandra Cortez, isso não estava no programa, ela pronunciou a frase: e bem que os meus compatriotas poderiam deixar de comer carne 3 vezes por dia. A reação foi que tem uma entrevista, uma fotografia de um senador, um cara robusto, com um hambúrguer na mão, e dizendo: são stalinistas, estão querendo determinar o que os americanos vão comer. Eu digo isso porque essa colocação da carne no topo da pirâmide também corresponde a um aspecto mitológico como é que os americanos se alimentam, então a carne é uma espécie de símbolo de masculinidade, né? Inclusive, tá certo? De virilidade, de domínio sobre outros seres vivos, tal. Eu não estou aqui falando como vegano ou vegetariano, que eu não sou, mas tem essa dimensão cultural que certamente foi utilizada como, tá vendo? Como a nossa recomendação corresponde ao que os americanos verdadeiramente são. E acho que o saudosismo de uma visão do que é uma América, os Estados Unidos, né? Essa coisa de voltar num padrão de consumo alimentar da década de 70 nos Estados Unidos. Porque hoje o que está sendo recomendado na nova pirâmide é o que os americanos consumiam nos anos 60, nos anos 70. De lá para cá, a ciência já mostrou muito o impacto do excesso de alimentos que são fontes de gordura saturada, de açúcar. Então, há um negacionismo, né, em relação a esse acúmulo da ciência. E eu vou te dar um exemplo muito claro da contradição, né? Há um grande pesquisador da Universidade de Harvard, na área da epidemiologia nutricional, que chama Walter Willett. Ele é uma das grandes lideranças que, junto ao periódico The Lancet, produz o que a gente chama de dieta planetária, o Eat Lancet, né, que tenta combinar, prescrever uma dieta, que é uma dieta que seja saudável e sustentável, levando em consideração o impacto para a saúde humana e para o ambiente do excesso de consumo de carnes em especial. Acabou de ser revisada a dieta Eat Lancet. O primeiro lançamento foi em 2019, acabou de ser publicado. Sabe quanto de carnes nas diferentes fontes, bovina, suína, frutos do mar, né, se recomenda na dieta Eat Lancet por dia? 90 gramas de carne por dia. Do conjunto dos diferentes tipos de carne, vermelha, branca, peixes, frango, suíno bovino, 90 gramas de carne por dia. O que dá um bife. Meio bife. Meio bife. Então, e eles estão propondo que as pessoas consumam nas três refeições carnes, alimentos fontes. Né? Então, isso é muito mais, é quase que 4 vezes o que a própria ciência, muito liderada pelos Estados Unidos, apontou. Isso está tendo uma completa discussão da comunidade científica americana, que nem sempre foi muito aberta para inflexões no paradigma na ciência da nutrição. Tiveram muita dificuldade de incorporar o debate dos ultraprocessados, que felizmente acho que a evidência foi tão forte, né, sobre o impacto, que ficou difícil de negar, né. A revisão anterior, a gente já tinha uma expectativa que trouxesse alguma recomendação no sentido de reduzir o consumo de ultraprocessados, né. Então, eles não são muito velozes na transformação das recomendações. E uma das razões para esse tipo de recomendação, que muita gente considera exagerado, quer dizer, aí está exagerando para o outro lado, quer dizer, seria perfeitamente possível você ter um pouco mais de tolerância com relação ao consumo de produtos animais, mas uma das razões fundamentais pelas quais esse tipo de orientação aparece é porque o gado bovino, a coisa é assim, o sistema agroalimentar como um todo responde por cerca de 1/3 das emissões de gases de efeito estufa e é o mais importante responsável pela erosão global da biodiversidade. Não são os carros, não é a iluminação
não é o ar-condicionado, né? etc. Não. O mais importante responsável pela erosão da biodiversidade no mundo é o sistema agroalimentar. Pois bem, metade das emissões do sistema agroalimentar vem de dois gases de efeito estufa, que são o metano e o óxido nitroso, que, num período de 10 anos, as emissões de metano têm um efeito destrutivo sobre o sistema climático 100 vezes superior ao do dióxido de carbono. E qual é o grande responsável pelas emissões de metano? É o famoso arroto do boi. Faz parte do sistema digestivo dos bovinos fazer isso. Como os bovinos nos Estados Unidos são basicamente tratados de maneira concentracionária, ou seja, em produções de natureza industrial, não há uma interação com ambientes naturais que contrabalance isso, contrariamente a um potencial imenso que existe nas criações a pasto, e o Brasil, nesse sentido, tem tecnologias exemplares e pioneiras de introdução de leguminosas na pastagem, introdução de plantios arbóreos nas pastagens que captam gases de efeito estufa e não neutralizam, mas reduzem muito essas emissões. Então, você poderia ter uma pecuária bovina menos emissora de gases de efeito estufa, menos poluente, porque a interação entre os animais, as plantas, os micro-organismos no solo, etc., pode ser feita por meio de uma intensificação, mas uma intensificação baseada em produtos que não são produtos poluentes. Isso é a melhor ciência que se faz em matéria de criação de gado, e essa ciência está em grande parte no Brasil, particularmente na Embrapa do Acre, que começou metodologias com pesquisa, mas pesquisa que já está em campo, já está em várias fazendas, etc. É uma coisa muito promissora. Então, seria possível manter o consumo de carne bovina, reduzindo as poluições e as emissões de gases de efeito estufa, mas, evidentemente, não se o céu for o limite em termos de consumo. Ou seja, essa economia do excesso, dos desafios mais importantes que a gente tem, se a gente quiser alcançar desenvolvimento sustentável, é incorporar a noção de limite aos hábitos de consumo das pessoas, mas isso tem que ser feito a partir da indústria. Não dá para raciocinar como se você pudesse produzir cada vez mais, oferecer cada vez mais, manter a saúde humana e manter os serviços ecossistêmicos dos quais nós todos dependemos. Isso é impossível. O que é possível, sim, é ter lucro, ganhar dinheiro, mas dentro de um parâmetro de razoabilidade, preservando esses serviços ecossistêmicos e beneficiando, e não comprometendo a saúde humana. Isso tecnicamente é possível. Mas a gente precisa de todo um movimento para chegar lá. Não é uma questão de não fazer, mas de fazer de um jeito viável. De fazer de um jeito viável, de abandonar técnicas hoje que já são reconhecidamente prejudiciais e da mesma forma que no que se refere ao gado bovino, essas tecnologias já estão consagradas. Em outros produtos animais, aves e suínos, a coisa é mais complicada. Como é que você obtém uma oferta de animais com escala sem usar os produtos, os antibióticos? A gente tem conversado sobre isso, os antibióticos, etc. Bom, a União Europeia está fazendo isso. A União Europeia reduziu drasticamente o uso de antibióticos nas criações de aves e suínos, e eu nunca ouvi falar que tenha escassez de aves e suínos na União Europeia. Dá para fazer. Nós temos, o Brasil, a legislação europeia tem metas para atingir isso, só que para 2045 é um absurdo. Tem que ser logo. Por que a gente não faz? Se a gente é tão moderno, avançado, etc., por que a gente não tem uma criação animal racional que não prejudique o meio ambiente e a saúde das pessoas? E agora, um outro aspecto acho que vale a pena de mencionar do guia americano é que é o uso dele, né? Então,
Ele é a diretriz oficial e, a partir disso, alguns programas precisam adotar essas diretrizes, né, obrigatoriamente. No Programa de Alimentação Escolar dos Estados Unidos, as escolas vão ter que oferecer alimentação seguindo o Guia Alimentar. A gente tem um pouco disso no Brasil. O nosso guia é feito pelo Ministério da Saúde e tem um programa de alimentação escolar que é excelente, referência no mundo como um todo, a merenda. Só que não é automático. Então, o programa de alimentação escolar estabelece no Brasil suas diretrizes buscando o alinhamento, mas não é automático. Eu fico me perguntando como é que eles vão conseguir colocar em prática essa quantidade de oferta de proteínas, alimentos de origem animal, pouca gordura saturada, fibra, nos ambientes alimentares escolares que eles têm. Que não tem cozinha, que são os alimentos ultraprocessados, é a refeição pronta, é quase um fast food o ambiente alimentar deles, né? Meu contato é chocante com isso. Ponto que eu me lembro, Patrícia, não faz muito tempo, houve uma aprovação de uma lei, eu não sei se isso é federal ou se foi em algum estado, em que molho de tomate era considerado vegetal. Para quê? Para se você servisse pizza para as crianças, você estava servindo vegetal. Acho perfeitamente condizente com o que eles fazem. Que eu ia falar, meu contato chocante com culinária americana. Eu vivi lá, mas eu não vivi a realidade americana. Eu vivi a realidade de um canto de New Haven, que fica ali perto de Boston, uma região rica pra caramba, com bastante culinária asiática, de outras regiões mexicanas. Então eu não vivi a dieta americana comum. Mas hoje, pela internet, se você vê vídeo de culinária de TikTok americana, é surreal, assim, vou fazer um prato elaborado. O prato elaborado é pegar uma panela e você põe uma lata de feijão, uma lata disso, uma lata de queijo, uma lata de não sei o quê. Pronto, temos um prato. Tudo veio de lata, ninguém nunca pegou um grão na mão, assim, pra fazer um negócio que é surreal. Aí teve o conflito recente do... qual que era? Red Note, que os adolescentes americanos ficaram revoltados com a suspensão do TikTok, com a possível compra do TikTok, e foram para outra rede social, e aí foram para a rede social chinesa raiz ali, nem tinha termos em inglês de usar o Red Note, que era uma rede social chinesa, usada por chineses preferencialmente. E aí tinha o pessoal da China ficando com dó dos estudantes americanos do que era a refeição deles, porque começaram a postar. O pessoal do chinês usava para dia a dia. Então, eu acordo, faço isso, vou para a escola, como aquilo. E aí os americanos postavam uma pizza seca num prato que era o almoço, e os chineses postando sopa, postando legume, postando comida. E eu falei, caramba, a refeição escolar é isso? É um pedaço de pizza e um achocolatado? Então, assim... Eu não tinha noção que o guia chegava nesse ponto e que por isso que eles têm pizza na comida e não... Como é que vão elaborar a coisa agora para continuar justificando a mesma pizza dentro dessa pirâmide, né? E sem nenhuma coerência com outras políticas públicas, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando nós lançamos o Guia Alimentar Brasileiro, automaticamente o programa de alimentação escolar, ele também foi alterado e reduz, por exemplo. A gente já tem a compra da agricultura familiar, 30% dos alimentos. A gente tem a restrição de compra de ultraprocessados, usando o recurso da União dentro do programa. Ou seja, isso vai mostrando coerência de políticas públicas. Mais recentemente, a gente teve uma revisão da composição da cesta básica de alimentos, que eu não sei se você sabe, Átila, a primeira composição da cesta básica de alimentos no Brasil foi feita no governo Getúlio Vargas, na década de 40, para definir o salário mínimo. Foi a primeira vez que um conhecimento do campo da ciência da nutrição foi usado em política pública. Legal, não sabia. Estava construindo o trabalhismo, né? No Vargas, estava construindo o que seria o salário mínimo brasileiro, né, do trabalhador. É quanto que o trabalhador precisa consumir, né, ganhar de salário para comprar. Aí se criou uma ração típica, o que seria a cesta básica de alimentos, e é o que tem sido utilizado em programas como Programa de Alimentação do Trabalhador, mas também para calcular a inflação. Certo. O DIEESE faz cálculo do custo da cesta básica, inflação da cesta básica. Até
um ano atrás, a gente usava a mesma composição de cesta básica da década de 40 do Getúlio Vargas. O nosso guia alimentar, ele conseguiu induzir uma revisão, e hoje a cesta básica de alimentos, ela é composta por alimentos in natura, minimamente processados, então ela tem todo um alinhamento com a diretriz oficial, né? Estamos discutindo o tributo do pecado, né? O tributo seletivo para sobretaxar as bebidas açucaradas, que foi aprovada no Congresso. Então, a gente observa esse alinhamento, um esforço intersetorial de políticas públicas para que a população consiga consumir aquela alimentação e não uma perspectiva individualista, de onde cada um se vire para dar conta de seguir o guia. Aqui não, a gente está querendo construir um ambiente que favoreça a adoção das práticas. Quando você vai falar de medidas regulatórias nos Estados Unidos, rotulagem nutricional frontal, selo de advertência, taxação de bebidas açucaradas, regulação de ambientes alimentares, isso é visto como algo ideológico, né? Ah, sim, sim. Isso é visto... Estão querendo impor, vai ferir os direitos individuais, o direito, a liberdade econômica. E aí, então, eu fico vendo uma profunda incoerência entre esse esforço de uma dieta idealizada, que volta 50 anos atrás, 60 anos atrás, em termos de padrão, e a implementação disso sem políticas públicas, porque se eles estão querendo fazer isso, como é que vão colocar em prática que as pessoas comam? E olha, eu vou reconhecer, teve avanços, tem aspectos positivos nessa nova pirâmide alimentar. A gente tem muita crítica à incoerência entre a representação iconográfica e as recomendações quantitativas, a centralidade na carne, negando o impacto, que é o impacto dos alimentos de origem animal na saúde humana, no excesso, a gente está falando de excesso de consumo, a pouca ênfase em alimentos de origem vegetal, que são fontes dos nutrientes, mas teve algumas coisas positivas, sabe, Ashley? Por exemplo, incorporou o debate sobre processamento de alimentos, que não tinha antes. Certo. Então, eles dizem, preferencialmente consuma com alimentos que não são altamente processados, que é o termo que eles utilizam. Como eles vão dar conta de fazer isso no ambiente alimentar, eu não sei. E sem política regulatória, porque isso não acontece naturalmente, né? A redução da exposição aos ultraprocessados. Eles falam em comida de verdade. O texto, quando a gente lê o documento, aparece várias vezes, real food, assim, várias vezes esse documento aparece. Talvez não mais do que Trump, que foi algo que me chamou muita atenção na leitura do documento, é que na página inicial do Guia Alimentar Americano, que é quando o governo apresenta o que é aquele documento, a gente tem isso no Brasil, no nosso guia do Ministério da Saúde. Em geral, a apresentação das diretrizes oficiais, elas são postas num espaço de uma política de Estado, não de uma política de governo, ou seja, são diretrizes oficiais de um país sobre o que é alimentação saudável. Independe, até porque nos Estados Unidos eles revisam a cada 5 anos. Nem acho que precisa, porque acho que a ciência não muda, nem a epidemiologia muda tão rápido em 5 anos, né? Mas essa edição, ela foi marcada como um instrumento de propaganda da gestão do governo Trump. Ao menos 3 vezes ele é citado nominalmente na primeira página do documento. Aqui está o plano do nobre presidente Trump... sobre a dieta que vai transformar a saúde dos americanos. E é louco, porque quando eu falei de arroz e feijão, e basicamente eu falo, olha, a gente já tem um componente na dieta que é super bem combinado, é super saudável, é importante, a gente tá deixando de comer e tal. E veio um monte. Vieram alguns comentários embaixo falar, você tá defendendo a ração do governo. Isso daí é o governo justificando porque pobre não pode comprar carne. O ideal é picanha, tem que comer mais carne vermelha. Essa coisa do macho, do cara que tem a churrasqueira no apartamento e vai fazer a carne com a cerveja e não sei o quê. E é um guia completamente impessoal, não é uma coisa de... atravessou vários presidentes. E fala do arroz e feijão já há muito tempo. 12 anos. Então, enquanto a gente saía do mapa da fome, e o guia não ideológico, que agora coloca a carne na sua posição de destaque, é o guia que homenageia o Trump 3 vezes. Fantástico. Então, assim, a gente pode medir isso daqui a um tempo, né? Estão reconhecendo que os Estados Unidos vivem um problema
de dieta alimentar, com obesidade, com outras coisas, e que eles têm que voltar a ser saudáveis. Daqui a 5 ou 10 anos a gente vai poder saber qual que é o caminho mais saudável, se é o caminho que eles estão adotando agora ou se é o nosso caminho daqui. Vocês têm palpite de onde essa mudança vai levar eles? Além do impacto ambiental insano? Eu acho que mais importante que essa mudança é o fato de que uma parte importante da população norte-americana é pobre, e é muito pobre. Gente que vive em trailer, gente que vive, tá certo? Essas pessoas comem muito mal. Dizer que tem que comer mais carne não vai ajudar em nada isso. E como todo governo de extrema-direita, cuja ideologia é quem é pobre e quem não está comendo é porque é preguiçoso, é porque é vagabundo, não existe abordagem macroestrutural das políticas públicas. As políticas públicas de apoio às pessoas que estão em situação de fome, elas também estão sendo atacadas pelo governo de extrema-direita, como foram atacadas aqui quando nós tivemos um governo de extrema-direita. E então eu acho que o resultado conjunto disso, juntamente com o fato de que a imposição de tarifas, longe de melhorar o mercado de trabalho americano, está encarecendo as matérias-primas das quais a indústria depende e, portanto, comprometendo a competitividade da indústria americana, sobretudo daquelas daquelas poucas que empregam mão de obra, como, por exemplo, a indústria moveleira, tá certo? Então, o horizonte social da gestão dessa extrema-direita obscurantista, o horizonte social é trágico do que a gente pode prever daqui 5 anos, e o pior é que esse raciocínio que eu estou apresentando, que poderia levar as pessoas, então isso significa que as pessoas vão votar contra a extrema-direita, nada menos evidente. Tá certo? Tomara que sim, mas não é automático o fato das pessoas sofrerem, ligarem que isso resulta de uma política que tem que ser mudada. Então, eu acho que as perspectivas para a sociedade americana e para a luta contra a pobreza nos Estados Unidos, os Estados Unidos, de todos os países desenvolvidos, é o que tem mais desigualdades, é o que tem menor acesso à saúde, à educação de qualidade, à alimentação de qualidade, entre todos os países desenvolvidos. A gestão Trump vai estar fazendo com que isso se agrave drasticamente, junto com a perseguição de natureza nazista que está sendo feita contra os imigrantes. Se você faz uma régua lá de separar brancos ricos de negros e latinos pobres, o nível de... Se você sai da média e deixa os pontos se assentarem, você vai ver a expectativa de vida condizentes com os países shitholes da África, nas palavras do Trump, né? E várias outras regiões bem complicadas. A longevidade nos Estados Unidos está caindo. É um negócio impressionante, tá certo? É um país com essa riqueza, cuja longevidade média está caindo. É um assombro. E eu acho que as recomendações do Guia Alimentar, elas são absolutamente elitistas, né? Elas não consideram essas desigualdades. E elas não... Com um país que não tem uma política de proteção social, né? E cada vez mais fragilizado o que existia de proteção social, as pessoas não vão conseguir seguir o Guia Alimentar, a diretriz oficial. É claro que um guia alimentar, ele não é um instrumento que de uma hora para outra muda a epidemiologia, muda o padrão de consumo. Ele só terá algum efeito se ele for traduzido em outras políticas públicas. Ele é só um documento técnico que sistematiza a ciência, a compreensão entre a relação entre alimentação, saúde, processo saúde-doença, e mais recentemente a gente tem discutido o impacto não na saúde humana só, mas também o impacto na saúde planetária, né? Um debate dos efeitos, das externalidades da dieta para gerações futuras, para o futuro do planeta, né? Então, ele é uma tradução da ciência, Átila, ele é só isso, né? Uma sistematização que se traduz em recomendações de como a gente deve se alimentar,
mas não não deveria ser numa perspectiva de culpabilizar as pessoas porque elas não dão conta de comer do jeitinho que me falaram que eu precisava comer dentro do meu país. Mas é o que eu tenho insistido aqui, de discutir que ele pode ser um indutor de coerência de políticas públicas. Eu não consigo acreditar que no cenário americano, algum nível de coerência, mesmo eu discordando das recomendações, de algumas recomendações do guia, vai ser construída, porque não tem uma conexão entre os interesses econômicos, o interesse ideológico, a organização do país, do Estado, com a diretriz alimentar. Contrariamente ao guia brasileiro. Contrariamente ao guia brasileiro, que a gente que tem muito ainda para avançar, para a gente, mas estamos caminhando. O que é interessante no guia brasileiro é a influência que o guia brasileiro, a influência global do guia brasileiro, quer dizer, sobre diversos países latino-americanos e agora sobre a Índia, né? Não sei se você sabe, a gente foi o primeiro país no mundo a incorporar nos guias alimentares uma recomendação explícita para reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, ou seja, trouxe o debate do processamento de alimentos como um determinante da qualidade da dieta, né? Depois, hoje na América Latina, nós já somos 6 ou 7 países, as grandes economias, começou com o Uruguai, mas México, Chile, Colômbia, Equador, né? Mas não é só, Canadá foi logo na sequência incorporou, tem Bélgica, a França estabeleceu meta dietética para reduzir o consumo de ultraprocessados, a Índia recentemente incorporou, e agora os Estados Unidos trouxe a recomendação de diminuir o consumo de ultraprocessados, né? Eu acho que isso é fruto, primeiro, acho que da ciência brasileira, dentro do campo da saúde pública, da nutrição e saúde pública, que sempre teve muito comprometida com as políticas públicas, né? Não é sempre assim no mundo. Às vezes a nutrição, ela se coloca como uma ciência meio neutra, descompromissada, né? Ela só quer compreender, ela não quer intervir sobre os fenômenos em outros países, na epidemiologia, né? Nutricional. Aqui no Brasil, não. Historicamente, isso foi para a pauta da amamentação, os estudos sobre amamentação, foram os estudos sobre desnutrição. Josué de Castro, que a gente homenageia na nossa cátedra, Josué de Castro, então, na década de 40, ele já estava antecipando um debate sobre o enigma da proteína 30 anos antes do artigo ser lançado, né? Então, ele já estava dizendo, olha, a fome existe, não é porque está faltando proteína. A fome é um problema social. Não é um problema biológico, né? Ele não é, ou é um fenômeno da natureza que ocorre porque algumas pessoas vão ser famintas. Quando você entra e sai do mapa de fome no espaço de 2 gestões, não é uma questão... E esse vínculo com políticas públicas, o Josué de Castro com Cecília Meirelles fizeram orientações, com textos voltados para escolas, para o governo, etc., consultorias, juntando o grande escritor e a grande escritora, o grande pesquisador, mas que também é um grande escritor, e a grande pesquisadora. Isso nos anos 40, né? E a teoria dos ultraprocessados nasce na ciência brasileira, né? Uma ciência do sul global, que eu acho que só foi possível nascer aqui no sul global porque a gente tem uma independência econômica em relação à produção do conhecimento. Na nutrição isso é muito importante. Muito da pesquisa científica feita no norte global, ela é patrocinada por setores econômicos interessados, né? Então, o estudo que vai mostrar o efeito do cálcio, quem fez foi a indústria láctea. Esse livro da Marion Nestle, ela fala sobre isso, né? Da influência dos interesses corporativos na produção do conhecimento, na ciência em especial. O fato da gente ter uma ciência no Brasil financiada aqui em São Paulo, a FAPESP, CNPq, as agências de fomento, isso nos dá uma liberdade intelectual de formular perguntas que sejam um compromisso de fato com a política pública. E essa conexão fez com que a gente tivesse muita agilidade de pegar um conhecimento científico novo, um novo paradigma científico, testamos muita solidez, né, em termos da dieta brasileira, os nossos estudos, e aplicá-lo numa política pública. Eu lembro que isso foi um escândalo, assim, mas não tem evidência suficiente para já traduzir em recomendações.
Só que a gente já tem 15 anos que essa teoria foi feita e agora, recentemente, saiu uma série no The Lancet que sistematiza em 3 artigos e é irrefutável, né, o impacto das dietas ultraprocessadas, testada a hipótese no mundo todo por diferentes grupos científicos. Confesso que dá um super orgulho da ciência do Brasil, né, a gente está nesse espaço de pensar difusão do conhecimento e eu acho que valorizar o conhecimento feito no sul global, valorizar a ciência brasileira, mas valorizar também a política pública brasileira, porque às vezes eu que acompanho as redes sociais, fico vendo colegas nutricionistas todos alardeando a nova pirâmide, e eu fico vendo, por que estão tão... Que preocupação é essa pra gente aqui? Porque não é deles, não é nossa, não está falando da dieta. O Guia Alimentar Brasileiro se baseou no padrão alimentar dos brasileiros. A gente olhou os brasileiros que menos comem ultraprocessados. Ele bebe da realidade brasileira, da evidência científica brasileira da epidemiologia. Então não precisa importar um guia alimentar. E mais do que isso, ele antecipou debates que só estão em pauta hoje, ou seja, ele se mostrou inovador e ele segue oportuno. Então, primeiro, vou até aproveitar a oportunidade de deixar um recadinho para os meus colegas que ainda não leram o Guia Alimentar Brasileiro, leiam, né? Já está aí há muito tempo. A gente já desenvolveu um conjunto de tecnologias, inclusive de implementação do guia, testadas, validadas, né? A gente já saiu da fase do conhecer, já estamos na fase do implantar na clínica, implantar na política pública. Acho que esse é o nosso desafio, né? É por isso que vou pedir uma licença aqui para deixar um recado. É por isso que não sou eu que estou fazendo essas recomendações, que tem um canal, que tem patrocínio, que tem uma série de coisas, são as pessoas que estudam isso, que estão vindo aqui para falar para você sobre a necessidade real que a gente tem de proteína e o quanto ela já é suprida. E por isso também a minha recomendação de que, ao invés de seguir noia estrangeira assinada ali por quem produz carne, leite e outras coisas, a gente já vive num país pioneiro, super bem suprido em alimentação, que é exemplo mundial, que lidera a ponta da pesquisa sobre nutrição e que é seguido cada vez mais por países ricos. Então, assim, para que seguir uma coisa que resgata uma dieta errada da década de 70, que a gente já vê onde termina, e não seguir um problema que a gente já resolveu aqui no Brasil e que a gente lidera, e que lidera por essas pessoas aqui que está saindo da boca delas, tá? Então, o maior privilégio que eu consigo ter no não ficção é isso. Trazer alguém que entende o Brasil, que estudou isso e que resgata com base nisso algo que o mundo inteiro segue. A gente já tem isso por aqui. É o guia. Obrigado, gente. Obrigada pela oportunidade. E para completar a nossa conversa aqui, se você quiser saber mais sobre isso, tem uma publicação muito boa, uma série de publicações na revista Lancet, que é Ultra Processed Food and Human Health, onde eles retratam de onde vem o conceito de comida ultraprocessada e por que o Brasil foi tão pioneiro nisso. E para quem gostou da ideia do guia alimentar e quer ver qual é a evidência que se tem para falar o que a gente discutiu por aqui, tem um livro aberto na USP, inclusive a Patrícia é uma das autoras, que é o livro Base de Evidências do Guia Alimentar Brasileiro. A gente deixa o link no Saiba Mais para quem quiser consultar. E se você quiser mais conversas privilegiadíssimas como essa aqui, se inscreve no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção com gente que manda tão bem assim, de humanos para humanos.